Bom dia, boa tarde, boa noite. DJI Mini 3 Pro, gente. E mais um voo, tá, gente? Gente, recentemente teve a atualização do firmware da aeronave. E ontem eu atualizei também o firmware também do controle, tá, gente? Então, o drone está totalmente atualizado, DJI Mini 3 Pro. Firmware do controle e firmware da aeronave. E nós vamos fazer o primeiro voo, né? Após essas atualizações, tá? Vamos tocando em frente. Lembrando que essa é a bateria original. E o detetor de obstáculo, né? Os sensores de obstáculo ligados. Bastante vento, gente. Pelo mapinha radar, vocês podem ver que está tendo bastante vento lateral, tá? Então, com certeza vai consumir mais bateria. Mas vamos fazer o primeiro voo, né? Após essas novas atualizações. Lembrando que eu estou filmando, tá? Em 1080, 30 FPS. Vamos tocando em frente. Vocês podem ver pelas matas, né? Pelas folhas das árvores embaixo, tanto que está ventando, ó. E um mapinha radar, né? Vento lateral fortíssimo. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Reparem a estabilidade do gimbal do DJI Mini 3 Pro. Aliás, todos os drones da DJI, né? Você não nota que está ventando. Nem parece que está até ventando, né? Pelo horizonte, né? Perfeito. E o mapa radarzinho, gente, tá bem intenso o vento, hein? Vento lateral, você pode ver pelo mapinha radar. A bolinha verde no centro é a intensidade do sinal, controle drone, drone controle, né? Então, quando tá verde é porque o sinal tá perfeito, né? Alinhamento perfeito. E essa linha verde clara que vocês estão vendo aí, ela inclinada aí no horizonte, é o vento lateral pegando no drone, ok? É o que o drone tá suportando, né? De vento lateral. Bem intenso, chegamos a 1 quilômetro praticamente 1,5 km, né? Aí, gente, sensor de obstáculo ligado, tá? Aí as novas atualizações, minha gente, ó. Versão do aplicativo 1.13.15, firmware 01.00.0900 e firmware do controle remoto novo 01.03.210, tá, gente? 2100, aliás. 2100. Então, esse é o novo firmware do controle remoto. Ou do RC, né? Ou seja, cada atualização, gente, nenhum dos meus drones, gente, fica sem atualizar nada. Totalmente atualizado, tá, gente? E eu falo e repito, desde o início que eu comecei, se você não atualiza seu equipamento vai acabar dando problema. O próprio manual especifica que você deve sempre fazer todas as atualizações disponíveis. O próprio manual, gente, qualquer manual de qualquer drone. O problema é que o pessoal vai nesses grupos, desses pseudotécnicos, desses grupos de WhatsApp, e fica fazendo pergunta dentro do grupo. Aqueles que vendem aquelas baterias falsificadas, aquelas baterias fraudadas, né?
ficam falando para você não atualizar seu drone, que pode acontecer isso e aquilo. Não é nada, gente. É para se vocês atualizar seu drone e tiver essas baterias fodidas, essas baterias o sistema não reconhece a bateria mais. Essa bateria fica imprestável. Diferentemente das que você compra direto da China, né? Que não tem problema algum. Mesmo porque a compra direto da China sempre tem a garantia, né, do AliExpress. É coberto por uns certos dias, né? 30 dias a 90 dias, né? Que seja, né? Segue a legislação brasileira do momento que é nacionalizado. Do momento que entrou dentro do Brasil, segue o Código de Consumidor do Brasil. Tá aí, gente, ó, o sinal tá moderado, laranja, gente, que eu já expliquei, né, mas sempre é bom lembrar, laranja é sinal moderado, não é sinal fraco é vermelho, tá? Outra coisa que os pseudotécnicos ensinam tudo errado, os vendedores ensinam tudo errado, aliás, eles não sabem nem para eles quando mais ensinar, né, é complicado. Vamos tocando em frente. Tá dando uns lagzinhos, umas falhazinhas, normal. Eu estou com alguns obstáculos à frente. Gente, nesse momento eu estou com alguns objetos à minha frente. Vocês já viram o prédio, né? Um prédio que fica lá no início do voo e uma mata, tá, gente? Aí eu vou fazer uma mudança, isso aí é na ida, na volta. Eu vou me posicionar em outro local, próximo da onde eu estou mesmo, mas em outro local, para vocês verem a diferença que faz. Um pequeno prédio, uma pequena área, uma pequena mata interferindo na visada do drone. Vocês estão vendo que o drone está muito bem apontado. Mapazinha radar, vocês estão vendo que está verde. Mas vamos tocando em frente, nós aproximando dos 3.000, né? 3.800, né? É o seguinte, quando der retorno por bateria baixa, gente, eu vou retornar, tá? Eu vou retornar porque o vento realmente é intenso. O sinal continua moderado. Chegamos nos 4 km, gente, tranquilamente, tá? Vamos tocando em frente. Olha o pássaro lá embaixo, olha lá. Opa, eu tô seguindo o pássaro. Tô a 14 metros, tá, gente? Começar a subir mais um pouco. Arredondei para 21 metros. E aquele negócio, né, gente? Eu sempre faço o voo mais baixo possível, tá? Quanto mais baixo, menos perigoso. É para terceiros, menos perigoso. É para o próprio drone e para o equipamento, né? Olha aí, gente, pelas palmeiras aí, vocês estão vendo a intensidade do vento, ó. Vento lateral. 4.500. Quando der retorno para bateria baixa, eu vou retornar, gente. DJI Mini 3 Pro. Primeiro voo após as atualizações de firmware do controle. Vamos chegando a 4.700, 4.800 praticamente, né? 4.800 metros. Vamos ver o que acontece primeiro, 5 km ou o retorno com bateria baixa. O que acontece primeiro o retorno, gente. Isso praticamente foi igual. 5 km, deu retorno de bateria baixa, né? Aí, gente, ó. Eu dei o retorno automático, sem frescura de virar drone na mão. É frescurada, né? Que os vendedores incompetentes ficam ensinando tudo errado, né? Aí acompanhado dos pseudotécnicos ensinam o pessoal tudo errado. Deveria ensinar o pessoal a olhar sempre, seguir o seu manual do seu equipamento
ensinar o pessoal, não qualquer dúvida, procurar diretamente o fabricante. Não ficar inventando história no meio das redes sociais. Eles não passam de grandes mentirosos, tá, gente? Enfim, vamos tocando para trás. Gente, eu mudei o local. Eu desci um pouco abaixo. Repara o sinal. Sinal forte. Ah, mas é porque você virou. Não, gente. Eu apenas mudei de lugar. Eu estou sem a mata e sem o prédio que atrapalha a minha visada. Então, por isso que o sinal ficou forte. Vai continuar 4 quilômetros tranquilamente. Super forte, a barrinha super cheia. Então, às vezes você tá fazendo um voo com o seu drone, às vezes você desloca um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho abaixo, um pouquinho para cima. Às vezes faz uma diferença tremenda no sinal, ok? Desde que muito bem apontado. Pode ver no radarzinho mapinha que eu continuo muito bem apontado, bolinha verde. Mas enfrentando vento forte, olha lá, ó. Vento lateral fortíssimo. Outra coisa, gente, esse vídeo eu vou mostrar para vocês, mostrar como é bom, né? Opa, voltando de novo, as atualizações, tá? Então, firmware do controle remoto 01.03.2.100. Essa é o novo firmware do controle DJI Mini 3 Pro. Então, o drone sempre é atualizado, gente. Sempre atualiza o seu equipamento. Vamos tocando em frente. Logo mais vai ter o vídeo, tá, gente? Essa aí é a gravação de tela, que eu vou transformar em 4K. E logo mais eu vou mostrar para os senhores o vídeo, né, desse pequeno voo. Como eu ia dizendo, gente, é bom a pessoa sempre confiar no retorno para bateria baixa, que é o retorno que o drone chega, dá aquele aviso e pede para retorno de bateria baixa. Se não tivesse ventando, gente, eu teria ido um pouco mais longe, eu teria arredondado nos 6 km. Mas como está ventando forte, eu acato a decisão do retorno para bateria baixa. Vão observando o sinal, gente. Sinal forte aí, ó. Sinal sempre forte, sempre cheio. Só porque eu mudei de local. Quando estiver aproximando, eu vou mostrar para o senhor onde eu estava e vou mostrar para o senhor que eu vou voltar para o local de origem da decolagem. Mas uma pequena diferença. Eu desci uma quadra, já deu diferença, que eu saí da visão de interferência do conjunto de prédio, né, do condomínio. Olha aí, gente, tá 37% da bateria, faltando 2 km 600 para terminar o voo. Só que o vento continua muito forte. Pode reparar no mapinha radar. O que acontece quando força os motores num determinado lado? Vou dar um zoom. Olha aí, zoom de 4 vezes DJI Mini 3 Pro. Fantástico, gente, fantástico. Vamos tocando para trás. 33% da bateria. Então, está consumindo bastante bateria, gente. Por estar ventando, tá? Outra coisa, gente, reparem o alinhamento, eu pus assim mais ou menos aí alinhamento do horizonte com o gimbal. Olha que alinhamento perfeito, ó. Mesmo com todo esse vento lateral, olha, ó, vento forte agora, ó. Mapinha radar do lado esquerdo, inferior. Vocês podem ver que o drone continua mantendo a estabilidade, né? Olha, alerta de vento forte, olha aí, gente, ó. Então, o drone continua mantendo a estabilidade e mantendo a estabilidade do gimbal em relação ao horizonte.
É um drone fantástico, gente. DJI é DJI. O sinal continua forte para moderado, 100%. Olha a mata, uma das matas é essa aí, gente. Apesar de pequena, mas realmente dá interferência, tá? Vamos tocando para trás. Vamos tocando para trás. Sinal forte, né? Foi forte desde o início do retorno até agora. Falta menos de 1 quilômetro e 24% da bateria. Olha só, gente, tanto que a bateria consumiu, hein? Quer dizer que se eu fosse um pouquinho mais, eu ia passar dificuldade. Ia chegar. Se eu chegasse no 6 km, mas ia ser muita dificuldade. Se pegasse um vento um pouquinho mais forte, não chegava não, hein? Então tudo isso por causa do vento forte. Vamos tocando para trás. Alerta de vento forte novamente. Que realmente, gente, repara o mapazinho radar lá, olha como é que está inclinado, ó. O drone fica inclinado naquele ângulo ali. E o horizonte continua perfeito, gente. Fantástico. Gente, eu disse até nessas árvores aí, ó. Por isso que o sinal melhorou. Mas aí eu fui subindo, né? Subindo para trás para ficar no local onde o drone decolou. Mas eu estava nessa sombra aí, ó. Próximo dessas árvores, onde o sinal ficou forte, né? Ficou límpido. Aí eu subi novamente, né? Subi novamente até onde o drone está, né? O prédio que eu falo é esse, né? Eu desci abaixo desse prédio, mas está no rumo do voo do drone. Tá aí o local de decolagem, tá? Quando o sinal ficou cheio, é porque eu estava lá embaixo, debaixo daquelas árvores na sombra lá, tá? Porque tem um prédio, né, bem na minha frente entre o drone e o controle, né? Então atrapalha um pouco. Vamos preparando aí, gente, 13%. Ó, se eu forço um pouco mais, teria que fazer um pouso de emergência. Ó, o prédio que eu falo é esse aí, gente, ó. Tá em frente, aí eu desci um pouquinho lá para baixo, né? Saí dele. Dá diferença, tá bom, minha gente? Enfim, gente, meu tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado a todos, bom domingo, até mais.